Tropa, bem-vindos. O vídeo de hoje falar um pouquinho sobre o HasLab e várias dúvidas aqui, se funciona, como funciona, quais são as figuras exclusivas. Vamos lá. Oficina dos Joes. Tropa, bem-vindos. Eu sou o Juca Pereira. E aqui é Private Sherman. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o HasLab. Eu tenho participado de vários grupos de discussão, tanto no WhatsApp como no Facebook, e eu percebi que tem bastante dúvidas em relação a como funciona o financiamento coletivo do HasLab. O que é o financiamento coletivo, inclusive, quais são as principais figuras, que vão ser entregues, como é que é a lógica, o que está funcionando, vai chegar até o final com sucesso ou não vai ser sucesso, como é que eu faço, paga, essas figuras vão aparecer depois, um monte de dúvidas. Então eu tentei montar esse vídeo aqui para ajudar todo mundo a entender melhor como funciona e o que se espera no final desse processo todo, tá bom? Então, só resumindo, esse aqui é o episódio número 6 do Yojo Jr. Já fiz 5 vídeos a respeito, tem eles aí, vou botar no link no card para vocês conferirem mais detalhes sobre todos os assuntos que a gente já abordou. Mas esse vídeo aqui vai falar basicamente sobre o HasLab e o futuro da própria campanha, beleza? Começando aqui, primeiro eu trouxe uma definição aqui razoável, Então, o HasLab é um site de campanhas de financiamento coletivos da Hasbro especificamente, Para quem não conhece o que é um financiamento coletivo, do inglês aqui é o crowdfunding, fala aí, Sherman. Crowdfunding É uma maneira que as empresas ou organizações têm para financiar algum tipo de negócio ou de projeto que eles tenham que não precise fazer empréstimo bancário, não precise ter um capital enorme. O que eles fazem? Através de doação ou investimento de outras pessoas, conseguem levantar um dinheiro para iniciar a sua idealização do projeto aí, começar a construir aquilo que eles se propõem a fazer, tá? O processo de financiamento coletivo ele acontece dentro e fora da internet, mas na internet tem alguns sites que são mais conhecidos e tem mais sucesso em relação a receber investimentos e fazer os projetos ganharem vida, Aqui no Brasil a gente tem o Catarse e nos Estados Unidos a gente tem a Kickstarter, Então a HasLab tem um formato similar, só que exclusivo, obviamente, só para produtos da Hasbro. A Mattel também tem através do Mattel Creations. Eu pesquisei aqui, tá? Eu não quero dar nenhuma aula sobre crowdfunding ou financiamento coletivo, porque não é a minha área de expertise, mas eu dei uma pesquisada para tentar explicar para vocês aqui um pouco mais de detalhes como funciona isso e o que é. Então vamos lá, quais são os tipos de financiamentos? Eu posso fazer um financiamento com qual finalidade? Para eu ter uma recompensa no final, simplesmente para fazer uma doação, como se fosse, por exemplo, Criança Esperança, eu não recebo nada em troca, eu só faço uma doação, ou para eu ter algum rendimento futuro. Qual que é o objetivo do crowdfunding? Ele é usado especialmente para pessoas ou pequenas empresas, e aí a Hasbro e a Mattel, não sei por que fazem isso, mas fazem, mas para financiar suas ideias, Então, como eu coloquei alguns exemplos aqui, então uma pessoa que ela escreveu um livro, ela não tem dinheiro para publicar o livro, ou uma peça de teatro, ou um filme, uma invenção qualquer, O AliExpress está cheio de invenções que o pessoal faz que às vezes são financiadas pelo financiamento coletivo, Pode fazer um game, um aplicativo, uma startup, uma empresa de financiamento, ou também para gerar lucro, Eu posso depois criar uma empresa e depois gerar lucro para mim mesmo, Quais são os benefícios que o apoiador tem? O apoiador aqui é chamado de backer, Ou adquirir um produto ou serviço exclusivo, ou por um bom preço, ou antes do prazo dos outros, Então, se eu falar, por exemplo, eu vou fazer um financiamento coletivo de um livro. Esse livro vai ser vendido só para quem está apoiando o financiamento coletivo. Ele não vai sair nunca mais em nenhuma livraria. Então eu posso fazer isso. Ou, por exemplo, eu posso pegar ele com preço mais barato. Ele vai ser vendido para os apoiadores com preço X. E depois, quando ele for para o mercado, ele vai custar X mais alguma coisa. Ou eu posso ter ele antes, Eu faço agora, tiro uma tiragem exclusiva para todo mundo que me apoiou. Só que o livro depois na versão comercial para todo mundo vai chegar só dali 1 ano ou 6 meses depois. Então tem vários benefícios, cada campanha tem que observar os detalhes de cada para entender se faz sentido para você ou não. Pode também, obviamente, se tornar sócio de uma empresa, ou pode simplesmente receber os dividendos. Durante a campanha ainda podem haver incentivos, Ou seja, os idealizadores da campanha podem colocar ainda uns pontos ali que chamam tiers ou bônus, ou stretch goals, no inglês, que significa que se atingir um certo patamar, mais coisa é adicionado naquele produto. E além disso, as campanhas têm um tipo específico, ou é o que é chamado de tudo ou nada, ou seja, se eu não conseguir financiar, o dinheiro não é cobrado de ninguém, ou seja, o dinheiro não cobra nada de nenhum apoiador, ou ela pode ser uma campanha do tipo parcial. Eu vou fazer metade do meu livro, ou eu vou dividir, por exemplo, o meu livro em capítulo 1 e capítulo 2, Como funciona no HasLab, especialmente? Então, o HasLab é a plataforma de crowdfunding aqui da Hasbro para financiar colecionáveis de edição limitadas para os fãs. Lá tá bem bonitinho no site deles. O resto eu resumi.
As campanhas geralmente lá são tudo ou nada, né? São campanhas de recompensa, ou seja, eu vou ganhar um item produzido especialmente. É estipulado uma meta a ser alcançada, né? Ou seja, a quantidade de compromissos de venda. Tá? Não é venda ainda porque é compromisso, né? Só me comprometo a pagar aquele produto se eu atingir a meta, dentro de um prazo específico, ou seja, eles definem um valor que tem que ser arrecadado e tem uma data para ser cumprida, né? O valor só será cobrado ao apoiador no final do período definido pela campanha, mesmo que a meta seja batida antes da data. Os produtos na HasLab eles são exclusivos e só estarão disponíveis para compra através da campanha. Ah, Juca, então quer dizer que esse bonequinho do Wild Bill, esse bonequinho específico aqui, não vai sair depois na linha regular? Não. Provavelmente não, a gente vai chegar lá na frente, sobre mais detalhes sobre isso, mas possivelmente não, esse cara é exclusivo, obviamente para eu manter a campanha viva, né? Aí vem o que eu estou falando, né, que a Hasbro, porém, se reserva o direito de disponibilizar os produtos, né, ou versões semelhantes do produtos em outras fontes. Essa cláusula existe, mas até agora, né, nesse tempo grande que existe de HasLab, isso não acontece, porque obviamente se eu fomentar uma campanha, mostrar os produtos e explicar para o cliente que esse produto vai sair depois na linha regular, o objetivo todo de levantamento de dinheiro na campanha, ele não faz mais sentido. As pessoas vão deixar de apoiar as campanhas para esperar aparecer no mercado por um preço mais barato, né? Então, geralmente, os produtos feitos, apresentados no HasLab, eles não são a mesma versão, ela não é produzida novamente. E um último ponto aqui é que se você quiser cancelar antes do fim da campanha, ou seja, antes do prazo final, você pode cancelar e não tem nenhum malefício. Você não é obrigado a fazer a compra, você não é obrigado a pagar taxa nem percentual nenhuma. Então eu posso apoiar agora, faltando 5 minutos para acabar a campanha, eu vou lá e cancelo o meu compromisso de compra, né? E aí não acontece nada, não cobra nada de mim. Posso só postar para ver quais são todos os bônus que aparecem, chega lá no final, não quero, tá bom, não quer, então você cancela tudo, não cobra nada. Às vezes os sites cobram alguma coisa, o Kickstarter cobra alguma coisa, mas até onde eu entendi, o HasLab não cobra absolutamente nada. Eu coloquei alguns exemplos aqui de campanhas que deram sucesso e umas que não deram sucesso dentro do site da Hasbro aqui, né? Então algumas campanhas dão sucesso, outras campanhas não dão sucesso. O ponto importante é, aquilo que não deu sucesso não vai aparecer mais, a não ser que tenha feito uma outra campanha do HasLab. Essa é a mentalidade da Hasbro, tá? Então aquilo que foi mostrado nas campanhas e aquilo que foi apresentado de brindes nas campanhas, por exemplo, o Rancor, ele tinha um brinde ali que era o cuidador dele, né? E na campanha do Ghost Rider eu também tinha uma figura exclusiva ali da Madeleine Prayer, que também era exclusiva desta campanha, então a versão dela não vai sair regular, ou seja, uma vez a figura apresentada na campanha do HasLab, seja ela o objetivo ou seja ela parte dos bônus do objetivo da campanha e não foi atingido, eles não vão voltar para a prateleira, esse projeto é jogado fora e não aparece mais, pelo menos não naquela versão exclusivamente, tá bom? Então vamos lá. O que interessa aqui pra gente é como é que está funcionando a campanha do Dragonfly aqui. Então o objeto da campanha é o helicóptero com o piloto. Para que seja produzido, né, para que seja realmente fabricado pela Hasbro, a Hasbro colocou uma meta de ter 10 mil apoiadores, ou seja, 10 mil compromissos de venda dentro de 42 dias e meio de campanha. É isso que ele definiu. Então aqui eu já botei até um tiquezinho verde aí, porque já aconteceu. A campanha foi financiada no segundo dia, no início do segundo dia, já bateu os 10 mil apoiadores. Então o helicóptero vai existir, vai ser produzido junto com o Wild Bill. Então isso está feito, não tem mais como não fazer, a não ser que todo mundo cancele as vendas, obviamente, e o número caia para baixo dos 10 mil apoiadores. Aí pode ser que eles cancelem a produção, mas isso geralmente não acontece. Como forma de estímulo, eles concederam alguns bônus aqui, né? Que, obviamente, como eu falei, não inviabiliza a produção do produto. Então, os bônus sendo atingidos ou não, o helicóptero e o Wild Bill vão ser produzidos. Qual que é a ideia aqui? Esses estímulos é para trazer mais gente para dentro da campanha, obviamente, para arrecadar mais dinheiro. Então, atingindo 13 mil apoiadores, liberaria o Ripcord. Isso deu certo, o Ripcord já vai entrar na caixa, já está no pacote, já é certo que vamos receber essa figura. Agora estamos atrás dos 16 mil apoiadores para que libere a figura da Glenda. A figura da Glenda ainda não chegamos nela, então ainda botei essa ampulhetinha aí, estamos rodando, tem que chegar até o final dos 42 dias e meio com essa meta de 16 mil pelo menos para ter a Glenda. E aí tem mais uma figura que não foi revelada com 19 mil apoiadores
E a Emily, vídeo que ela fez para divulgar a campanha do Dragonfly, ela falou que podem haver mais bônus após os 19 mil. Vamos ter que chegar lá para ver se isso aqui acontece e o que tem lá dentro, né? Aproveitando que vocês chegaram até aqui, aquele jabá padrão, Sherman, manda aí. Deixa o like. Isso aí, pessoal, por favor, se inscreve, compartilha, dá o like nesse vídeo aqui. O Joe Juni continua ainda esse mês a todo vapor. Ainda deve ter vídeo de lançamento de novas figuras todas as quartas-feiras ainda deste mês, então nessa semana e na próxima. Então, por favor, aí clica no sininho também, tá bom? Vamos em frente. Mas então, Juca, essa campanha vai dar certo? Vai liberar todos os personagens ou não vai liberar os personagens? Esse outro gráfico aqui, ele mostra como funciona a evolução dos gráficos, em especial como funcionam a maioria das campanhas de financiamento coletivo. Eu tenho muito incentivo nos primeiros dias e eu tenho muito incentivo nos últimos dias. Então vamos olhar a linhazinha azul clara lá embaixo, que é o Sky Striker. Ele teve um início razoavelmente bom, ele começou forte, depois ele estabilizou numa linha quase parada ali, sem qualquer aumento significativo, e nos últimos dias ali, nos últimos 3, 4 dias, ele deu um boom bastante grande, né? Mas esse Reslab muita gente entendeu que foi muito fora de mão, porque todos os fãs do G.I. Joe estavam esperando um Reslab de Classify, e veio um Reslab de figuras do O-Ring, que é uma linha era uma linha lá em 2021, que estava começando naquele momento, tinham poucas figuras, não estava com hype, quem estava com hype bastante era as figuras do Classify, e ninguém entendeu muito bem por que lançaram um Sky Striker na versão Vintage, né? Então tem uma série de análises aqui que eu posso falar isso em outro vídeo. Mas enfim, vamos nos ater agora à linhazinha azul marinho, que é azul escuro. Essa é a linha do RIS, tá? Então ela começou forte ali, deu uma subida bem alta, depois ela teve uma barriguinha ali e depois subiu de novo quando foi divulgado que bateu a meta e liberou o Tactician para todo mundo, que era aquela figura bônus em 7 dias. E aí ela foi subindo, teve uma subida mais tranquila, mas foi subindo e nos últimos dias ali deu um pico. Então o que se espera aqui, né, analisando esses gráficos todos aqui, é que provavelmente a campanha do Dragonfly, que é a linha em vermelho, vai ter o mesmo padrão aqui, o mesmo comportamento. Ela começou super rápido, atingiu, bateu a meta, mas ela vai fazer essa linhazinha vermelha aqui crescer bem devagarinho até os últimos dias, lembrando que ela termina antes, tá? Ela não vai chegar até o final, porque aqui tem 47 dias e o projeto do Dragonfly só tem 42, mas provavelmente nos últimos dias ela vai dar uma subida. Vai chegar aos 26.772 apoiadores do RIS? Não acho que vai chegar até lá não, mesmo porque o RIS é um veículo que você pode fazer tropa, né? Americano com algum poder aquisitivo, ele comprou 2 ou 3, ou até comprou para revender, né? Eu não acho que o helicóptero, apesar de pode ser usado como um veículo de tropa, eu acho que ele não tem tanto apelo como o tanque. Então eu acho que ele não vai ter uma abrangência tão grande quanto o RIS teve. Então acredito que vai chegar provavelmente em alguma coisa entre 20 a 25 mil apoiadores. Então vai bater os 19 mil, vai liberar a última figura, que é o que eu entendo, mas não vai talvez ter tempo suficiente para liberar alguma outra figura ali no último dia, no penúltimo dia. Deve ser alguma coisa próximo dos 20 a 25, como eu disse. Bom, então vamos ao que interessa aqui, ó. Eu montei esse desenho aqui para facilitar a gente nas análises, para entender qual que é a estratégia que a Hasbro utiliza para o Reslab. Vocês conseguem notar algum padrão aqui, gente? Olhando todas essas figuras reveladas por campanha, em especial para o G.I. Joe? Pois é, eu vou dar uma dica aqui, ó. Se vocês olharem direitinho, a exceção do piloto, que é a figura da esquerda, todas as outras figuras são variações ou são figuras novas. Nenhuma delas é uma figura nas cores originais ou na versão original. Então veja que no Sky Striker, além da figura do Ace, que é a primeira, que é o piloto do avião, e ele faz parte, entre aspas, do avião, o resto das outras figuras todas foram figuras genéricas ou novas, ou versões de figuras que a gente já conhecia, mas não a versão principal delas, né? Lembrando que o Sky Striker não conseguiu bater todas as metas, todos os bônus, e as últimas duas figuras ali, o Pit Crew ali, né, o vermelhinho e o amarelo ali, o Mostarda e Ketchup, não bateu essa meta, esses caras não foram liberados, infelizmente, faltou pouco. Já sobre o RIS Tank é a mesma coisa, o RIS Driver, que é a mesma versão do Vintage, né, que é a versão clássica, que é o motorista do tanque, ela tá saindo. Agora o Tactician é um cara novo, o Gunner é um cara novo, e o Comandante Cobra aqui na versão com o logotipo Mickey Mouse, que foi um logotipo que foi errado ali, que saiu nas primeiras impressões, que
que o logotipo Cobra tava meio zoado. É o mesmo Mickey Mouse da versão de cima do Sky Striker, tá vendo? E o Dragonfly tá seguindo a mesma linha, né? Fora o Wild Bill, que é a versão original do helicóptero, o Ripcord, que olha só, coincidência ou não, é a mesma do Sky Striker. E a Glenda, olha só, que é uma versão muito similar com a versão Scarlet do Sky Striker, pois é. Então, não são versões originais. Esse é o padrão que está acontecendo. A Hasbro vai manter o terceiro tier aqui, o próximo bônus depois da Glenda. Vai ser uma figura original ou vai ser uma figura dessas aqui, variantes, ou uma figura nova? A gente não sabe. Mas, mostrando aqui este cenário e esse padrão, provavelmente não vai ser uma versão que a gente queira muito, não vai ser a versão original. Isso tudo foi explicado pra gente, tá? E acho que muitas pessoas do fanbase do G.I. Joe não perceberam ou não, essa informação não está muito divulgada, né? A Emily e o Lenny participaram de um podcast, esse aí chamado Adventures in Collecting Podcast. Esse áudio tem 1 hora e cacetada, e lá eles falam no decorrer da conversa que o HasLab geralmente usa apenas figuras variantes para incluir na campanha. Geralmente, tá, gente? Por quê? Para não queimar os personagens importantes na linha, caso não financie. Então vamos supor que coloque lá, em vez de colocar a Glenda, coloca a Scarlet na versão original dela lá, vintage. Se por acaso isso não financia, essa versão da Scarlet morreu, ela nunca mais vai aparecer na linha original, porque se aparecer na linha original, eu queimo a campanha do HasLab. Ninguém nunca mais vai fazer HasLab, porque o pessoal vai esperar sair a versão regular e não vai apoiar mais. Então esse é o motivo de não anunciarem todos os bônus de uma vez só também. Ou seja, se eu anuncio todos os bônus, quais são todas as figuras, se por algum motivo a terceira figura do HasLab, do Dragonfly, por exemplo, for a versão do Airborne, mesmo que seja uma variante, se eu anunciei ela e não cumpriu, não bateu a meta, essa figura eu tenho que pegar e jogar no lixo, porque ela não pode aparecer na linha regular de novo, senão eu acabo matando o meu HasLab. Então a estratégia do HasLab aqui ficou bastante interessante e bastante clara para quem participou e ouviu aqui, né? Para quem ouviu esse podcast. Ou seja, geralmente não tem figuras originais, geralmente são variantes ou figuras novas que são criadas para a campanha, à exceção do piloto. Tá bem claro aqui para mim sobre esse ponto. Baseado nisso, então, gente, a chance da gente ter o Doc original, o Airborne, o Capitão dos Ares, né, o Crazy Legs, o Alado e o Lifeline nas versões originais dentro do HasLab, salvo não mudem de ideia para poder, sei lá, alavancar a campanha, a gente não vai ver essas versões. O que a gente vai ver são as versões variantes deles aqui. Aí tem uma boa dica aqui, ó, que seria o Lifeline na versão Tigre, que já existiu. Pode ser ele. Pode ser o Alado, né? Essa figura de baixo aí prateada é o Alado, embora ele mudou a cor do cabelo dele, é o mesmo personagem na versão Sky Patrol, né? Ou alguma outra qualquer, ou alguma outra figura inventada, né? Lembrando que a gente já tem o Night Force, que é o Ripcord, talvez agora tenha um Tiger Force também, eu não sei. Vamos ter que esperar, né? E a outra opção talvez seja a do Rock, né, por vários motivos. Assim como a gente teve o líder do Cobra no His Tank, talvez a gente tenha o líder dos G.I. Joes no Dragonfly. Tem um vídeo no canal aqui chamado Saturday Morning Toy Collector, que ele fez uma decodificação aqui das pistas para entender qual é a figura final, e ele entende que é o Rock. E como é que ele fez essa análise, né? Ele pegou aquele... Se a gente olhar ali a imagem que eu coloquei à direita, que é a imagem azul, que tem uma setinha amarela saindo, está no centro da tela, ele tem um monte de xizinho aí onde deveria ter o nome e onde deveria ter a função dele ali, que está escrito roll, né? Se a gente pegar esse número de xizinhos e contar, tem um número específico de caracteres ali. Ele fez essa análise na figura da Glenda e o número de xizinhos batia exatamente com o nome dela ali, sem o nome de código, né? Então aparecia lá Jane Mulligan, ele contou os números, e na parte de baixo no roll ele contou e estava lá Helicopter Pilot, deu exatamente esses dois números, né? Ou seja, o nome sem o nome de código da figura, né? Só o nome real do personagem e a função dele. Ele fez essa mesma análise na terceira figura e ali as letrinhas de cima aparecem, dão um total de números das letras que é o nome do General Rock, que é Clayton Albernati. Então dá o mesmo número de letras, né? Clayton M. Albernati, e embaixo no roll aparece Team Commander, né? O comandante da equipe. Então ele está achando que vai ser aqui o Rock. Pode realmente ser o Rock aqui, mas lembrando que ele já foi anunciado para sair individualmente na caixinha, né? Então ele deve ter uma caixinha exclusiva para ele. Então talvez essa versão aqui não seja a versão tradicional, que eu botei um xizinho,
mais uma dessas outras versões aí. Então, se realmente vai ser uma versão do Rock, possivelmente seja essas versões que estão à direita aí, tanto do 25 anos como do Vintage, que ele vinha com uma mochila ali, tipo um astronauta ali, tipo uma mochila aérea ali, né? Faz sentido, né? Se for colocar junto com um helicóptero, tem uma figura que tem algum poder, uma capacidade de voo. Será que é isso? A gente vai ter que aguardar para ver o que vai aparecer. Achei interessante essa opção. E aí, vocês gostariam que fosse o Rock? Então, considerando que não vai ser nenhuma figura original, né? Salvo alguma mudança de estratégia na Hasbro até o momento, qual figura variante vocês gostariam que tivesse na linha? Beleza? Me conta aí. A gente se vê no próximo vídeo para tirar dúvida assim que liberar. Beleza? Valeu e yo!